Olá, tudo bem? Sou o psicólogo Marcelo Dores e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as consequências da Lei 15.100. Bom, não necessariamente as consequências, mas todo o contexto que envolve a presença dessa lei. Para quem não entendeu, não percebe, a Lei 15.100 é a que proíbe o uso de celulares dentro do ambiente escolar. Mas espera, vamos voltar e vamos contextualizar a situação. No decorrer da década de 80, o mundo foi convivendo com uma verdadeira revolução tecnológica. É quando a internet ela vai gradualmente se popularizando, ela vai tendo um alcance comercial cada vez maior. Ali por volta de 1994, 1995, ela oficialmente chega ao território brasileiro. E no decorrer da década de 90, ela vai expandindo progressivamente. O início foi ainda um pouco lento por conta das limitações tecnológicas e financeiras. Se você tem mais de 30 anos, então talvez você lembre das dificuldades da época de se utilizar a internet por conta do acesso discado, que era caro, era lento e ainda tinha os inconvenientes de que se alguém do outro lado tirasse o telefone do gancho, pronto, caía a conexão. Mas quando é a virada do século XX para o século XXI, o acesso à internet vai se tornando cada vez mais prático, vai literalmente se tornando mais acessível. Os custos diminuem, a tecnologia ela vai evoluindo, fazendo com que a dinâmica ela se torne cada vez mais intensa. E isso explode para valer a partir de 2007, quando não apenas os smartphones vão ganhando terreno, ou seja, não apenas os celulares passam a ter acesso à internet, por isso a diferença celular para smartphone. E em 2007, para ser mais exato, é quando a Apple lança a sua primeira versão do iPhone, revolucionando não só o uso do smartphone, mas também a maneira como interagimos com ele. Afinal de contas, até então, os smartphones mais famosos eram os modelos da BlackBerry, que era um sonho de consumo para muitas pessoas, mas financeiramente estava um pouquinho além do acesso. E embora os primeiros modelos da Apple ainda fossem significativamente caros, o fato dele ter introduzido a tela sensível ao toque, a tecnologia touchscreen, isso foi aumentando ainda mais o desejo por esse modelo. E paralelo a isso, enquanto a BlackBerry não se modernizava, a Apple e o iPhone, para ser mais exato, foi se modernizando e permitindo que as pessoas mergulhassem cada vez mais dentro do mundo virtual, fazendo com que não só o uso da internet se tornasse cada vez mais intenso, cada vez mais frequente, mas o descontrole desse uso também ganhasse uma dinâmica preocupante. Tanto que é justamente nesse contexto, 2007, 2008, que uma expressão ela começa a se popularizar. Nomofobia, o medo ou aversão ou ansiedade que as pessoas têm em ficar sem o acesso à tecnologia, especificamente sem o acesso aos smartphones. De agora em diante, eu vou generalizar, embora o termo técnico seja smartphone, a maioria das pessoas chama de celular, tradicionalmente, até por ser mais fácil de pronunciar. Então, a nomofobia, ela foi identificada através de estudos começados principalmente na Inglaterra, através da preocupação que, naquela época, as pessoas apresentavam em relação a temer ficar longe de seus dispositivos eletrônicos. E aí nem precisa entrar em detalhes de que no decorrer do tempo, nos 17 anos que seguiram de lá para cá, esse medo, essa ansiedade, ela foi se tornando cada vez maior. Mesmo hoje, 2025, a nomofobia ela não tem uma tipificação específica nem no DSM nem no CID.
as publicações que nos orientam na psicologia e também na psiquiatria para identificarmos transtornos mentais ou situações que comprometam a saúde mental. Embora não haja uma tipificação específica para a nomofobia, ela é abordada em outras tipificações que trazem a mesma preocupação, como os transtornos de ansiedade ou os transtornos por adição, em que a pessoa ela tem uma condição por conta de um vício, e nesse caso é o vício em tecnologia. Por isso, a Lei 15.100, sancionada agora, janeiro, início de 2025, ela se torna uma regulamentação necessária. Embora muita gente levante a bandeira do desespero, mas cadê a liberdade? Por que proibir? Vamos ser sinceros, demorou um pouco além da conta a se ter essa regulamentação. Até porque muita gente troca as bolas. Isso não implica em comprometer a liberdade de expressão ou qualquer coisa do gênero. Não, é uma regulamentação. Regras se fazem necessárias para que o convívio social e para a garantia da saúde sejam preservadas. Do contrário, as coisas descambam de vez. Eu sempre faço uma comparação com um futebol de pelada, sabe? Aquele futebol de rua em que genericamente não há regras. As regras do futebol, elas são adaptadas para aquele contexto, afinal de contas é uma diversão. Mas tem-se algumas regras simples que muitas vezes são modificadas conforme a conveniência, mas existem as regras para organizar o processo. Um exemplo, 2 times, então os 2 jogadores mais habilidosos, eles não podem ficar no mesmo time, senão vai descompensar. Então fica um num time, outro no outro time, e eles, os mais habilidosos, é que escolhem os outros jogadores. Percebeu? É uma regra, não é algo formal, carimbado, não. Mas é uma maneira de garantir o bom andamento do processo. Assim funciona com o uso de dispositivos eletrônicos, em especial os smartphones, em sala de aula. Especificamente os smartphones, sim, embora em alguns casos os tablets também possam ter esse comprometimento, mas como o tablet normalmente ele é usado realmente para fazer o acompanhamento, anotações, então ele está um pouco mais liberado, desde que, é claro, não extrapole, não acabe gerando também o mesmo desconforto que o uso do smartphone. O smartphone, por ser menor, cabe no bolso e se torna mais ágil de ser utilizado e inclusive de ser utilizado de forma escondida, camuflada, sabe? Coloca ali dentro da bolsa, coloca dentro do caderno. Tanto que talvez você já tenha visto um vídeo em que o professor estava aplicando uma prova e ao apagar as luzes da sala, deu para ver o brilho da tela do smartphone em muitos dos celulares, ou seja, que mesmo durante a avaliação, os alunos estavam ali consultando o smartphone, ou o Wikipedia, ou o ChatGPT, ou qualquer outro exemplo de inteligência artificial. Então, esses mecanismos deixam bem claro o uso do aparelho em sala de aula comprometia várias situações. Atrapalhava o raciocínio, que meio que o aluno se acomodava em pegar as respostas direto da Wikipédia. Eu lembro que no início do século XXI, era 2004, 2005, mas não, já era 2008 para 2009 mesmo, quando os iPhones já eram acessíveis comercialmente. Eu lembro de ter solicitado, na época que eu dava aula em escola, de ter solicitado para os alunos um trabalho e o aluno trouxe um Ctrl+C, Ctrl+V direto da Wikipédia, sem nem se preocupar em fazer a diagramação. Até a fonte lá da página estava lá, não teve aquela sacada. Claro que hoje algumas pessoas têm pelo menos essa preocupação, mas elas ainda se deixam levar pela praticidade da tecnologia. Fora o detalhe de muitas vezes você perceber que a pessoa
ela manipula o aparelho mesmo sem uma necessidade. Eu brinco dizendo que as baterias elas gastam muito mais rápido, primeiro porque a tela, além de ser colorida, ela é o corpo inteiro do aparelho, diferente das telas antigas que eram monocromáticas, eram de cristal líquido e, portanto, não consumiam tanta energia, mas hoje elas já consomem uma grande quantidade de energia e a pessoa o tempo inteiro está lá mexendo na tela, mesmo sem uma utilidade, compromete ainda mais essa situação, o que deixa bem claro a dependência, sabe? Literalmente, embora a palavra pareça meio pesada, literalmente o vício em estar ali manipulando o aparelho. Fora a dependência das redes sociais, em que parece que tudo se justifica pelo joinha. Tanto que se você fizer uma comparação, os likes, os coraçõezinhos, né, o joinha, eles parecem ações numa bolsa de valores. Na época da crise de 29, quanto mais ações, maior o patrimônio. E mesmo hoje, no mundo financeiro do século 21, tem-se esse processo. Mas o capital advindo das redes sociais, da quantidade de seguidores, também ajuda a entender o porquê desse desespero, desse quase vício em relação ali às redes sociais. Tanto que cada um de vocês, você mesmo que está agora assistindo esse vídeo, provavelmente você deve você deve seguir alguns canais em que você para e observa que é um canal de besteirol. Vale pela graça, vale por aquele humor mais leve, mais descontraído, mas você para e observa a quantidade de curtidas que ele levou, a quantidade de seguidores que aquela página, que aquele canal apresentam. E isso mexe com o ego da pessoa, sem levar em conta que, conforme a quantidade de visualizações, a plataforma vai premiando o proprietário ali da página do canal. E para nós meros mortais que apenas seguimos, é uma espécie de vantagem. Não, eu sigo o fulano, tem tantos mil, tantos milhões de seguidores. Só para fazer uma comparação, Manaus tem 2 milhões e 100 mil habitantes e muito provavelmente você deve conhecer influenciadores, youtubers que têm uma quantidade de seguidores que equivale à população de Manaus. Então, somando todos esses fatores, a gente entende o risco que o uso desenfreado da tecnologia e a manipulação dos aparelhos acabam trazendo, principalmente no ambiente escolar, muito pior ainda para crianças e adolescentes. Então, essa regulamentação da Lei 15.100, ela se torna extremamente necessária. Como eu falei, o problema não é a legislação, o problema é que se demorou bastante para essa legislação ela chegar para valer. Mas o que fazer para lidar com as consequências? Primeiro detalhe, fazer o que já deveria ter sido feito antes mesmo da lei. É você trabalhar as características em relação ao comportamento das famílias nas redes sociais. Mas como assim? É porque muito disso, na verdade, a maior parte disso vem da questão da educação doméstica. Se na própria família nunca houve essa regulamentação, olha, só pode nesse horário, olha, não pode ver isso, da mesma maneira que a minha geração teve essa regulamentação em relação às leis. Tudo bem que naquela época muito disso vinha por conta, a minha geração teve essa regulamentação por conta da TV, da programação da TV. Tudo bem que muito disso vinha por conta do regime militar. Nasci na década de 70, tornei adolescente na década de 80, então atravessei a parte final do regime militar. Era menos grave, mas ainda assim
a censura, o cerceamento de informações era muito presente. E você que tem mais de 30, mais de 40 anos vai lembrar que antes dos programas aparecerem vinha lá o documento do Ministério da Justiça certificando aquela programação para uma determinada faixa etária. Guardando as devidas proporções, esse mecanismo ele continua tendo a mesma estrutura hoje, mas sem aquele peso, aquele rigor de ser uma censura. Entendam, são regras, não é uma lei fechada te proibindo de fazer isso, mas é uma regra para legislar, para disciplinar o uso de uma determinada situação. Da mesma maneira que, por exemplo, nos esportes de combate ou na prática de atividades físicas ou no convívio social, existem determinadas regras para justamente disciplinar o comportamento em sociedade. E isso se faz necessário, já se fazia e se faz ainda mais necessário em relação ao uso dos equipamentos para acesso às tecnologias digitais. A falta de controle acabou levando a essa necessidade. E, por outro lado, falta ainda as famílias disciplinarem, regulamentarem dentro de suas estruturas essas características. A Lei 15.100, ela permite que o Brasil avance rumo a uma mesma estrutura que outras sociedades muito mais desenvolvidas já trazem em torno dessa preocupação. Não é vetar, proibir o uso da tecnologia. Não, de novo, é discipliná-la. Países como a Finlândia, por exemplo, adotam na grade curricular de suas escolas disciplinas que permitem que a criança, o jovem, seja educado a perceber, a identificar notícias falsas. Porque além do problema do uso descontrolado da tecnologia, tem o detalhe da porteira escancarada em relação a notícias falsas, fake news, a desinformação, que complicam, que tornam algo que já é complicado ainda pior. Então, a Lei 15.100, ela veio num momento extremamente oportuno, era para ter vindo bem antes, vai gerar consequências, claro, porque se você parar para observar, como eu falei no início, se a nomofobia ela leva a transtornos de ansiedade ou até mesmo de adição, então a privação do uso do aparelho, mesmo num horário específico, num momento em que a atenção da pessoa tem que estar ali voltada para o ambiente escolar, isso vai gerar consequências, isso vai gerar abstinência. Espera-se que não haja a necessidade de um tratamento mais complexo, que a regulamentação, que a educação, que o esclarecimento com as informações vá ajudando a disciplinar esse comportamento. Mas, infelizmente, se for necessário, algumas situações, intervenções mais complexas para lidar com as consequências, elas vão acabar sendo necessárias. Então é isso. Espero ter ajudado. Por favor, se você assistiu até agora, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha e continuar me seguindo aqui no Nerdice Psicológica para mais informações sobre diversos assuntos. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima.